Olá, você aí de casa, mais um episódio aqui do nosso Estúdio Inspiração, dessa vez para falar de coisa boa, saúde. Hoje, infelizmente, a doutora Creuza não pôde vir por motivos de saúde, mas mandou aqui no nosso estúdio duas convidadas barra pacientes, né? Muito especiais, que é a Ellen e a Giselane. Sejam muito bem-vindas, é um prazer receber vocês Obrigada. aqui no nosso estúdio para falar de coisa boa, né? Que é saúde, mudança de vida, ano novo, vida nova, né? Isso. Então, gente, eu queria que vocês falassem um pouco aqui pra gente sobre essa transformação de vida que vocês tiveram com a doutora, né? Vocês passaram aí por um processo que para muita gente é muito difícil, né? De transformação, de mudança de estilo de vida, de pensamentos. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu queria abrir agora com a Ellen, tá? Para você Sim, contar um tudo pouco bem. da sua história de vida, né? Tá, É, Como tudo começou, qual foi o primeiro passo que te levou a mudar de vida de verdade. Primeiro eu quero falar que é uma grande satisfação estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha história de superação, porque eu também me surpreendi e que isso possa, se puder ajudar alguém, uma pessoa que seja, já valeu muito a pena. Uhum. Porque eu era uma pessoa que vivia de desafios em desafios, consultas, médicos, processos, e não fazia muito sentido para mim a qualidade de vida, e sim o efeito imediato, só queria ver efeito. Eu nem era acima do meu peso, eu não era tão gorda, mas eu não aceitava. Algumas medidas eu não me aceitava. E Uhum. cada vez eu ficava procurando um método diferente, dos mais diferentes Será, da, possíveis, será daquelas que fazia dietas restritas, malucas? tudo que surgia, novidade na rede social. E eu descobri um médico novo, eu ia lá e fazia uma consulta, fazia um processo, e isso foi me deixando meio que experiente em vários Uhum. processos, mas eu não tinha resultado. Era muito momentâneo. Eu eliminava os pesos, assim, emagrecia, às vezes muito rápido, e depois voltava. Era assim, eu ia para um evento, aí eu ia lá, fazia um emagrecimento, ou estética, ou tomava remédio, E era em questão fazia assim de dieta poucos dias? muito Como é que rápido. Era era? muito rápido, em 30 dias eu tinha o resultado que eu queria, porque era algo que eu fazia sem ter consciência. Em contrapartida, a saúde ia se Não, isso é deteriorando, muito né? maléfico à saúde, muito Uhum. maléfico. Eu não tinha noção que a qualidade. Não me percebia que a qualidade de vida estava totalmente ligada com a alimentação, ainda não tinha Uhum. descoberto isso. Foi quando, em 2020, naquele ano da pandemia, foi um ano difícil, um ano de muita ansiedade, sofrimento, medo. Eu sou Uhum. empreendedora, foi muito ruim para quem empreende, foi muito difícil, inseguro. E foi o ano que eu comi muito, comi bastante. Sim. Então, Todo mundo em casa, em né? casa, direto, Ocioso. nossa, foi Um horrível. dado importante é que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 70 milhões de pessoas sofreram, né, com distúrbios alimentares em todo o mundo na pandemia, sendo que o público feminino foi o que mais sofreu com isso, né? Então, a gente ali com filho em Com casa, né? filho, Toda a pressão que a mulher já tem na aulas sociedade, online, aula foi super online. difícil. Imagino. Nível de ansiedade, né? Foi. Exatamente. Então, foi nesse período que eu conheci a Creuza e aí segui nas redes sociais e vi que ela tinha os desafios. Aí eu vi uma amiga minha tinha feito com ela. Eu falei, olha, ela fez. Aí vai eu para mais um desafio. Entrei em Uhum. contato com a Creuza e aí me inscrevi no desafio que era de final de ano. Você conheceu ela por outra pessoa ou Eu você viu na conheci num rede evento de social? mulheres, um Ah, evento de sim. mulheres. E aí ela falou da rede social dela e eu passei a seguir. Mas quando eu descobri o processo, foi para mim encantador. Eu não sei se para minha amiga foi a mesma situação, mas para mim foi encantador, foi diferente de todos os outros que eu já tinha feito, sabe? E ali o contato com ela, e foi online. Por ser na Uhum. pandemia, eu Sim, fiz online. 2020, né? Era um grupo de Inclusive. vários tipos de pessoas. Final de 2020, Uhum. dezembro, foi assim, os últimos dias de dezembro que eu queria estar magra no Natal. Sim. E aí eu estava muito, na verdade, eu estava doente. Na verdade, eu Uhum. estava doente e eu não sabia. Mas no processo eu descobri que quando eu mudei a minha alimentação, eu trouxe cura para várias áreas da minha vida. E aí eu decidi, quando eu vi que era legal, diferente, falei, esse eu vou fazer. Gente, eu decidi porque me chamou a atenção. O método, o processo, como ela, a abordagem que ela faz com a gente. Aí eu falei, ó, esse eu vou fazer direitinho. Eu não vou dizer, ah, eu não gosto daquilo, não gosto disso, eu odeio dieta, como eu falava.
Porque o que a gente fala também acontece. Se eu falo não gosto, não gosto, não gosto, eu não vou gostar. Então, o que que eu pensei? Se eu fosse para o médico e ele me passasse 10 injeções, eu iria tomar. Se ele me passasse vários antibióticos, eu iria tomar, porque era uma receita médica. E por que não fazer direitinho o processo, o protocolo? Então, eu peguei, imprimi a receita. Ela nos orienta, e no grupo também, vale a pena falar, que no grupo tinham vários tipos de pessoas. Eram médicos, acho que advogado, nutricionista, dona de casa, professora, homens e mulheres, entendeu? Muito legal. E uns ajudavam os outros. Tinha gente super organizada na preparação das verduras, dava super dicas, sabe? Eu lembro que o meu ponto forte é que eu treinava em casa, então eu fazia meus treinos muito rápido, eu postava, e eu falava, gente, tem aplicativo e tal, porque era um ano que tinha muita coisa fechada ainda, Sim. sabe? E aí, gente falava, dava testemunho de emagrecimento. Eu lembro que tinha um projeto inicial que a pessoa podia perder de 4 a 7 quilos, e a gente vibrava com quem perdia 7, e apoiava, tipo, quem perdeu 4, tá tudo bem, tudo certo, porque eram pessoas diferentes, sabe? Exatamente. E elas vão sendo alcançadas também em níveis diferentes. E aí eu fui nesse processo, gostei dos primeiros 15 dias, eu acho. Eu falei, agora eu vou embarcar nos 30 dias. Mas eu achava que já era legal, mas eu achava assim que ia se repetir. A primeira Uhum. semana, a segunda semana, a terceira semana. E aí eu me surpreendi de novo. Porque a cada semana, a cada 15 dias ela mudava. Era uma estratégia, era uma técnica e era só fazer. Sabe? Uhum. Ela falava, gente, façam, façam o que eu estou falando, que dá certo. E eu me empolguei, comecei a Uhum. emagrecer, mas de uma forma sem passar fome. Eu lembro que não era difícil, não era árduo, não foi difícil, porque geralmente emagrecer é difícil, porque a nossa mente, como ele falou, a Uhum. nossa mente às vezes luta contra, entendeu? Exatamente. Ela não tá em sintonia com o teu objetivo. Uhum. Mas eu fui educando a minha mente desde o início, falei, vou fazer porque se fosse remédio eu iria tomar e eu não vou reclamar. Tudo que tiver lá no protocolo eu vou fazer. Eu lembro que um tempo desse eu conversando com ela, eu não suporto muito frutas cítricas, eu não gosto, Uhum. sabe? Morango eu não gosto, kiwi, e tinha muito lá no nosso protocolo. Eu comia aquilo, comia sem gostar, sem amar, mas estava lá. Eu falei, se está Uhum. aqui, é para cumprir. E eu comia e Exatamente. fazia, fiz tudo direitinho. Aí um tempo desse eu conversei com ela, falei, ai, aquelas frutas cítricas eram tão difíceis para mim. E ela disse, por que que você não me falou que eu tinha adaptado? Eu falei, meu Deus, eu não Nem sabia. sabia. Eu fiz tudo direitinho e deu certo, gente, como deu certo. Já fazem 2 anos que eu fiz um procedimento com ela. E até hoje as pessoas comentam, perguntam o que, que eu fiz, porque eu tô magra. Na verdade, eu mantive, até hoje eu mantenho a qualidade de Uhum. vida. Eu lembro quando eu comecei com ela, devido à má alimentação do ano de 2020 e a minha vida pregressa, que eu sou empresária, sempre tenho oportunidade de comer mal, comer na Uhum. rua. Eu tinha várias inflamações no meu corpo. Eu lembro que exatamente nesse momento eu comentei com ela, os meus ombros, eu não conseguia mais dormir à noite com dores nos ombros, dores no joelho. Eu tinha refluxo, eu tinha gastrite, uma coisa assim que me incomodava. E quando eu comecei a fazer, eu não tinha dimensão que aquilo era remédio para mim. Uhum. Fiz o processo, gente, com menos de 20 dias. Eu não sentia nenhuma dor, nenhuma Nossa, dor. que maravilha. Não sentia dor nos ombros, nem no joelho. Eu tinha mudado recentemente para uma casa que tinha escada. E eu subia a escada da minha casa de lado, que eu fazia força nos meus braços. Uhum. Ou Porque eu, seja, eu não conseguia fazer força. Eu estava tão inflamada. E aí eu achava, é da idade, porque eu tô Um ficando estresse. velha. Tô uhum. ficando velha, os meus ossos. Não, nada a ver. Eu tô hoje com mais idade e não sinto nada. É que muita gente Entendeu? associa a terceira idade com falta Isso. de saúde. E, na E verdade, não é. a melhor idade que chamam não é tudo, é fruto É de verdade. todo o seu Se, dia a e dia, como eu da sua comecei a vida. mudar os meus hábitos agora, eu tenho a plena convicção que eu vou ter uma velhice mais saudável, Uhum. com mais longevidade, entendeu? Sim. E aí, então, esse diferencial, o que que aconteceu? Eu mudei a minha mente. Eu Uhum. tive muita consciência do que me fazia mal. Eu lembro, gente, que eu tomava remédio por conta própria já, quando eu Nossa, queria emagrecer, automedicação é um perigo, né? automedicação. E hoje eu falo para pessoas que eu conheço, minhas sobrinhas, não façam isso, não Uhum. façam isso, Sim. sabe? E tinha protocolos de médicos reconhecidos em Manaus.
que eram protocolos também que não te levavam ao emagrecimento. Você desidratava. Eu lembro que certa vez que voltou, uns 15 quilos em 20 dias. Eu lembro que eu perdi a minha aliança, eu desidratei tanto, fiquei tão fina, com vários remédios. Os remédios me davam vários efeitos colaterais, insônia, a minha vista escurecia, eu ficava agitada, ficava nervosa, mas eu achava que tudo era maravilhoso. Não, faz parte, é efeito colateral, é da medicação. Mas acabava a medicação, acabava meus 30 dias, demorava mais ou menos uns 20 dias, eu começava a ganhar peso de novo. Porque não tinha sido uma mudança na minha mente, eu não tinha compreendido. Mas eu fui aprender sobre alimentação, prestar atenção no desafio, quando eu conheci a Creuza. E eu indico ela para muitas pessoas, sabe? Porque eu conheci vários profissionais, foram quase 10 anos fazendo. Eu lembro que depois que eu casei, que eu engordei um pouquinho, começou essa história de querer emagrecer rápido, não me aceitava e eu nem era tão gorda, eu nunca engordei nem 10 quilos acima do meu peso. Mas era alto também de autoimagem, sabe? Uhum. Não ter clareza, não ter consciência. Comia apressadamente, comia tudo, sabe? Só para matar a fome. Mas até hoje, quando eu tô de férias, eu já vejo, esse alimento aqui ele é inflamatório. Eu posso estar no grupo de amigos, eu tô comendo, eu posso comer, mas eu sei, só posso comer até aqui, Uhum. porque eu já sei o efeito, entendeu? O caminho das pedras que ela nos ensina, eu aprendi. Aí é só eu viver praticando, sabe? Então, assim, para mim foi surpreendente. Até hoje eu digo para ela, menina, não sei como, volta e meia, eu lembro, eu marco ela em alguma publicação no Stories do meu café da manhã, que até hoje é o mesmo, Uhum. sabe? A gente já sabe diversificar, já sabe fazer uma adaptação, mas a alimentação que nós aprendemos no desafio é para a vida toda, sabe? Tá em período de férias, muda um pouquinho, mas assim, voltou, já volta pro teu eixo de novo, sabe? Então, assim, hoje eu falo sem sombra de dúvida que eu não me vejo mais acima do meu peso, não me vejo.